Bem-vindos à nossa live de Física e Química, todos bem-vindos. Qualquer dúvida é só mandar mensagem, abrir os microfones e perguntar para as profs, começando com Química. Boa live para todo mundo. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Tarlene. Trabalho junto com a professora Cláudia na mentoria Além da Química e Química Direto ao Ponto, e hoje nós escolhemos algumas questões de temas recorrentes para resolvermos como alunos. Então, primeiro eu vou resolver como se eu fosse você resolvendo a prova, te mostrando que há uma forma de resolver essa questão com macete, e algumas delas até mesmo sem saber muito a matéria, no caso, uma de reação orgânica. Mas eu vou começar com termoquímica, tá? Depois que eu resolver ela dessa forma, com macete, chegar na resposta, eu vou mostrar para vocês, né, digamos assim, vamos provar por que a resposta é aquela e a gente comenta brevemente essa questão. Depois a professora Cláudia vai fazer algumas questões também. Então, bora lá. Deixa eu abrir aqui minha tela maior. Aqui está o meu arroba, para quem não me segue, e o arroba da prof. Cláudia. Bom, essa é uma questão de termoquímica, lei de Hess, apesar dela comentar de polimerização, não é uma questão de reação orgânica, né? Tem a reação. Bom, vamos lá. A variação de entalpia do processo de trimerização em quilocalorias para a formação de 1 mol de benzeno é mais próxima de. Então, ele me deu uma reação aqui, que é uma reação global, e me deu duas etapas. E nós sabemos que na lei de Hess, quando a gente tem etapas, a gente tem que observar a partir da nossa reação global, como se ela fosse a nossa bússola, o que a gente tem que fazer com as nossas equações para a gente chegar nessa equação global. Ou seja, o que eu tenho que fazer com a equação 1 e com a equação 2 para que eu tenha a equação 3. Então, eu vou fazer de uma forma rápida, como se eu estivesse na prova. Eu observo que aqui eu tenho 3... gente, eu não li a questão, perdão. O benzeno, um importante solvente para a indústria química, é obtido industrialmente pela destilação do petróleo. Contudo, também pode ser sintetizado pela trimerização do acetileno, catalisada por ferro metálico sob altas temperaturas, conforme a equação química. Então, aqui é o acetileno, né, trimerizando aqui e formando o benzeno. E aí ele fala que a energia envolvida nesse processo pode ser calculada indiretamente pela variação de entalpia dessas duas reações de combustão, a combustão do acetileno e a combustão do benzeno. E ele pede, então, para eu chegar na variação de entalpia para essa reação aqui. Bom, quando eu olho para cá, então, para a minha equação, que é a bússola, digamos assim, eu estou vendo que eu tenho 3 mols de acetileno e 1 mol de benzeno. 1 mol de benzeno é justamente o que tem aqui no comando da questão. Então, eu vou olhar para as minhas equações auxiliares e ver o que eu preciso fazer com elas para que eu chegue na equação global. Quando eu olho para essa primeira equação, eu tenho acetileno no primeiro membro, assim como na minha equação inicial, na minha global. Porém, aqui eu tenho 3 mols e aqui eu tenho 1 mol. Então, aqui eu posso multiplicar essa primeira equação por 3, e aí eu vou ter aqui também 3 mols disso. Quando eu olho para a minha segunda equação, o benzeno, que é o produto da minha equação global, está aqui como reagente. Então, preciso inverter essa segunda equação. Então, aquilo que for reagente vai virar produto, e o que for produto vira reagente. Em termoquímica, né, na lei de Hess, quando a gente multiplica a equação por algum fator, nós multiplicamos também o valor de ΔH. Se nós invertemos essa equação, nós invertemos o sinal de ΔH. Então, sem eu fazer nada mais com essas equações, apenas observando o que eu preciso para chegar aqui, eu observo que se eu multiplicar aqui por 3, eu tenho que multiplicar esse valor por 3. Então, eu vou lá no cantinho da minha prova e vou fazer menos 310 vezes 3. 0, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. Então, eu tenho menos 930 quilocalorias. E aqui, como eu inverti, eu vou simplesmente inverter o sinal aqui. Vai ficar 780 mais 780. Como eu sei que a soma dessas equações, eu preciso chegar na equação global, eu faço a mesma coisa com os valores de ΔH dessas duas equações. Ou seja, eu somo. Lembrando que aqui é um valor negativo. Isso aqui vai dar menos 150, e eu já cheguei na minha resposta, que é a letra B. Tá, professora, eu estou enferrujada, não lembro, não entendi muito bem por que você fez isso. Então, agora,
que eu mostrei qual que é o macete. Quando você sabe a matéria e você consegue fazer rápido, eu vou mostrar o passo a passo. Quando eu multiplicar essa primeira equação por 3 e também o ΔH, eu estou multiplicando aqui, ó, o acetileno. Então, vai ficar aqui 15, porque é 3 vezes 5, vai ficar mais 15 sobre 2 de oxigênio. Eu vou omitir aqui, tá, gente, os estados físicos, só para a gente facilitar aqui, para não ficar tão poluído aqui. E aqui, como eu estou multiplicando por 3, vai ficar 6 de CO2. E aqui vai ficar 3 de água. Mais 3 de água. E, obviamente, eu vou multiplicar o ΔH também, vezes 3, né? O ΔH eu também multiplico, como eu fiz aqui. Agora, aqui, se eu invertir, significa que vai ficar 6 CO2 mais 3 de água, dando aí o benzeno, que é o meu produto lá na minha equação referência, né? Ele foi lá para o produto, C6H6, lembrando que eu quero um mol mesmo, então é isso, eu não multiplico por nada aqui. E esse 15 sobre 2 também vai para lá. 15 sobre 2 de oxigênio. E agora eu faço o quê? Eu somo essas equações para chegar na minha equação global. Então, a gente vai conferir que isso vai dar certo. Olha, quando eu estou fazendo uma soma de equações, tudo que for igual de um lado e do outro, né? Ou seja, o reagente de uma equação for igual ao produto da outra equação, eu posso cortar. Ou seja, no reagente dessa eu tenho 3 mols de água, no produto da outra eu tenho 3 de água. Então, eu corto. É uma soma, como se fosse uma soma matemática aqui. E como se esse setinho fosse uma igualdade aqui. Então, se eu tenho aqui 15 sobre 2 de oxigênio no meu reagente, eu corto com o produto de lá, porque estão iguais. Claro, né? Também a gente tem que observar se estão no mesmo estado físico. E estão. E aqui eu tenho 6 mols de CO2 e 6 mols de CO2 aqui. Quem que me sobrou? 3 de acetileno e do lado de lá, 1 mol de benzeno. E é exatamente isso que eu tenho na minha equação global. Isso me prova que o que eu fiz com a equação é exatamente o que eu vou fazer com o valor de ΔH. Multiplicar por 3, inverter o sinal e somar. E por isso que eu cheguei em menos 150. Então, lá na prova do Enem, vocês não precisam fazer igual a gente faz no dia a dia lá na escola, de ficar montando essas equações e cortando a galera, não. Faça direto com o valor, que é o que te interessa, porque isso vai fazer você ganhar tempo na hora da prova para fazer outras questões, ok? Estamos agora em uma questão de reação orgânica. E eu vou provar para vocês que, por analogia com a reação que ele me deu, eu consigo fazer essa questão sem saber nada sobre essa reação química. Vamos ler a questão. Deixa eu pegar um marca-texto aqui, olha. Com base nesse processo, o hidrocarboneto produzido na eletrólise do ácido 3,3-metilbutanóico é o... Então, vamos ler. Hidrocarbonetos podem ser obtidos em laboratório por descarboxilação oxidativa anódica, processo conhecido como eletrossíntese de Kolbe. Ninguém precisa saber quem que é esse cara, tá? Essa reação é utilizada na síntese de hidrocarbonetos diversos, a partir de óleos vegetais, os quais podem ser empregados como fontes alternativas de energia, em substituição aos hidrocarbonetos fósseis. O esquema ilustra simplificadamente o processo. Então, vamos observar. Aqui eu tenho 2 mols de um ácido carboxílico, está passando por essa eletrólise, está formando aqui um hidrocarboneto. Ele já me disse isso. E ele está me mostrando. E ele falou que foi um processo de descarboxilação. A gente sabe quem é a carboxila, né, pessoal? A carboxila é C-O-O-H. Descarboxilar é tirar a carboxila. Então, deixa eu só pegar uma canetinha mais fina, que essa aqui está muito grossa. Descarboxilação, então, é tirar a carboxila daqui. Então, a gente vai fazer agora um quebra-cabeça. A gente vai olhar para o que ele me deu. Olha, ele me deu 2 moléculas dessa. Então, vou repetir aqui, ó. Dupla O, OH. Vou desenhar 2 delas aqui, ó. Dupla O, OH. E aí, ele vai tirar a carboxila. Ai, gente, espera aí, especial na live. Vai para lá, minha filha. Gente, estão todos aí? Nada caiu, não? Que a minha gata pulou aqui no teclado.
Então, tá bom. Acontece, tá, gente? Quem é gateiro entende essa situação. Então, nós tiramos, estávamos aqui na descarboxilação. Observe que aqui me sobrou o quê? Olha, 2 carbonos em cada molécula aqui. E aí, olha, aquilo que saiu, CO2, tá vendo? Tá aqui. CO2, ó, CO2. E aí, me sobrou C, C, C e C. E aí, a gente ligou, digamos assim. Estou fazendo de uma forma bem assim. Peraí, gente, não ficou bonito, não. Deixa eu fazer mais bonitinho. Fazendo de uma forma assim, bem tosquinha, só para a gente conseguir entender. Ó, quando a gente olha para isso aqui, a gente tem isso aqui, certo? Foi o que sobrou aqui e o que sobrou aqui. Agora a gente vai, por analogia, fazer o que ele me pediu. O que ele me pediu? Ele me pediu para eu partir de um ácido carboxílico, que é o 3,3-dimetilbutanoico. Então, eu vou desenhar esse ácido. Butanoico tem 4 carbonos, but, né? Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. E aí, eu vou colocar aqui a carboxila. 1, 2, 3, 4, certo? 3, 3 de metil. Então, a gente começa a contar sempre perto da carboxila aqui, ó, grupo funcional. 1, 2, 3. Então, se é 3, 3 de metil, tem 2 grupos substituintes metil. Só que como a gente está fazendo analogia com essa equação que já tem aqui, a gente vai colocar 2 moléculas dela, iguais, ok? E aí também o dimetil aqui. Como a gente vai tirar essa parte, a carboxila, o que a gente vai ter? Eu devia ter desenhado do lado, né, gente, para ficar mais bonitinho. Peraí, deixa eu fazer mais bonitinho aqui. Eu acho que assim fica até mais fácil de vocês enxergarem, ó. Porque eu não sei como que tá o nível de vocês, se vocês já estão sabendo fórmula bastão, eu vou até refazer, tá bom? Eu vou colocar na fórmula estrutural. Lá na prova, você já sabe fórmula bastão, você vai fazer isso aqui mais rápido, tá bom? Mas eu vou fazer aqui um pouquinho mais devagar. Aqui tem hidrogênio, eu vou omitir. Vou colocar só 1, 2, 3, vou colocar só os carbonos aqui, tá bom? Lembrando que aqui tem hidrogênio, aqui, aqui e aqui. Porque todo carbono tem que fazer 4 ligações. E aí a gente vem com um outro garotinho aqui, ó. C, dupla O, OH, 1, 2, 3. Então, temos 4 carbonos, né? 1, 2, 3. Lá no terceiro, a gente vai ter o dimetil. Como a gente vai tirar essa parte aqui, ó, eu vou apagar, tá? Porque é descarboxilação. Então, estou tirando. Descarboxilação. E aí, a gente vou pegar uma cor diferente. Da mesma forma que nós ligamos aquilo que sobrou, nós vamos ligar aqui. E aí, quem que a gente vai ter aqui? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu já sei que a cadeia principal tem 6 carbonos, então é hexa. Então, não pode ser oct, não pode ser oct. Então, eu estou com a letra B, C ou E. Como aqui a gente tem carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6, eu sei que eu vou ter dimetil aqui, no carbono 2, então é 2, 2, e no carbono 5 eu também tenho o grupo metil, 5, 5. Então, a opção que eu tenho 2, 2, 5, 5 tetrametil, porque o total são 4, né? Lembrando que isso aqui é um CH3, isso aqui é um CH3, isso aqui é um CH3, isso aqui também. A gente tem, então, 4 grupos metis, né? A gente tem na posição 2, 2, 5, 5, 2, 2, 5, 5, tetrametilhexano, letra C. Se você tem habilidade com a fórmula bastão, você não precisa ficar desenhando aqui, não. Vai lá e faz na fórmula bastão, tira a carboxila, une uma molécula com a outra, coloca as ramificações e você já consegue fazer, tá? Então, muitas questões, tanto do Enem quanto da FUVEST, de reações orgânicas, a gente consegue fazer por analogia com a reação que ele já te deu. Muitas você não precisa nem entender o que é, por exemplo, eletrossíntese de Kolbe. Assim como essa próxima que a professora Cláudia vai resolver com vocês, tá bom? Cláudia, com você agora, eu vou encerrar a apresentação aqui. Tá, eu vou compartilhar aqui. Espera aí, meu povo.
enquanto a Cláudia abre, tem muitas reações orgânicas que caem na FUVEST, que se eu te passar e não te falar que é da FUVEST, você vai achar que é do Enem. É o mesmo estilo de questão, tá? Então, uma dica que eu dou para vocês que estão estudando só para o Enem, podem pegar as questões de reações orgânicas da FUVEST e treinarem também. Ó, eu vi que o Antônio falou que ainda não começou orgânica. E está bem assustado. Mas, ó, relaxa, Antônio, porque a orgânica que cai no Enem, nos vestibulares, ela é bem tranquila, tá? Então, não fica desesperado, não, porque depois que você aprendeu o comecinho ali da orgânica, os hidrocarbonetos, e entender as funções, como que você dá nome, como você escreve a estrutura, aí, para você aprender as outras funções, vai ser muito simples, tá? Bem tranquilo, é só ter um método bem tranquilinho. Ó, esse exercício, que fala de reação nucleofílica nem é assunto de ensino médio, é um assunto do ensino superior, mas aí eles colocam aqui de um jeito bem tranquilo. Então, veja, ó. Nucleófilos são bases de Lewis que reagem com aletos de alquila. Então, a gente tem os ácidos e as bases de arrênios, e tem ácidos e bases de Lewis, que aí eu não sei se todo mundo já viu, tá? Mas ele fala aqui, ó, que os nucleófilos são bases de Lewis que reagem com aletos de alquila por meio de uma reação chamada substituição nucleofílica, como mostrada. Então, aqui, ó, como disse a Tarlene lá no outro exercício de orgânica, essa reação aqui é o nosso caminho, a gente tem que seguir esse modelo aí. E ele fala, ó, que esse R é um grupo alquila e que o X é um halogênio. A reação de substituição entre metóxido de sódio, que é o nucleófilo, ó, ele deu aqui quem é o metóxido, e brometo de metila, fornece um composto pertencente a qual função? Então, veja, ó, ele falou aqui, ó, que o nucleófilo, aqui na reação, ele vai tirar o X daqui, ó. O X está saindo, olha o X aqui. Então, esse R, ele vai ser substituído pelo nucleófilo. O que você vai... Quem que é o nucleófilo? É o CH3O. Esse O aqui é onde tem a valência livre, é onde ele vai se ligar com esse R. Então, você vai ter OCH3. Como ele falou que R é o grupo alquila, então você já matou. Isso aqui é um éter. Você não precisa fazer mais nada, tá? Agora, se você quiser ter certeza, então você pode substituir, ó. O R, ele falou, o RX, ele falou que é o brometo de metila, ó. Metila, brometo. Mas o nucleófilo é o OCH3. O oxigênio aqui, ó, ele tem os pares de elétrons livres e ele está carregando a carga do nucleófilo, tá? Então, você vai ter um ataque aqui no carbono, o bromo vai sair. E aí vai ocorrer a formação, ó, CH3, OCH3, mais o brometo. Então, esse daqui, ó, é o metoximetano, tá? Que é um éter. Qual é a definição de éter? O éter é quando você tem oxigênio entre carbonos, tá? O oxigênio aí é um heteroátomo, certo? Então, é um exercício, assim, bem tranquilo. É só você perceber ali que quem é o X, quem é o nucleófilo, grupo alquila, matou. Acabou o exercício, tá? Vamos lá. Ó. Esse exercício aqui é estequiometria. Estequiometria não cai no Enem, despenca. Então, para proteger estruturas de aço da corrosão, gente, corrosão é, entre aspas, enferrujar, né?
Então, para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfarelita, de pureza 75%. Considere que a conversão do minério em zinco metálico tem rendimento de 80% nessa sequência de equações. Considere as massas molares, ele já deu a massa molar calculada aí para você. Que valor mais próximo da massa de zinco metálico em quilos será produzido a partir de 100 quilos de esfarelita? Então, veja, ó, é uma reação em sequência. Você tem aqui, ó, o óxido de zinco na primeira reação, ele está sendo produzido, mas na segunda reação ele está sendo consumido. Então, para você achar a proporção entre entre zinco metálico, que é o que ele quer, ó, zinco metálico, a partir da esfarelita, que é o sulfeto de zinco, você precisa achar uma equação global, você precisa somar essas reações. Então, para a gente somar, ó, vai ser muito parecido com o que a Tarlene fez no exercício anterior lá. Você precisa ter quantidades iguais de reagentes e produtos em mol. Então, veja, se aqui eu tenho 2 mols do óxido de zinco, aqui eu preciso ter 2 mols, então eu vou multiplicar aqui por 2, aqui por 2, aqui por 2 e aqui por 2. E vou somar tudo. Tudo que eu tiver em quantidades iguais nos reagentes e nos produtos, eu cancelo. Então, ó, eu vou ter aqui, deixa eu pegar uma caneta diferente aqui. Ó, eu vou ter aqui, ó, óxido de zinco, tá? Aí, o sulfeto de zinco, ó, eu tenho, vou colocar aqui do lado, tá? Ó, sulfeto de zinco já tá aqui. O que mais? Ó, CO. O CO eu só tenho os reagentes, então, mais 2CO. Oxigênio, ó, oxigênio eu também só tenho nos reagentes, mais 3 oxigênios. O que vai sobrar lá nos produtos? Ó? Vai sobrar o zinco, 2 zinco, mais SO2 e CO2, ó, mais 2 CO2, mais, eu fiz grandão, então vou botar aqui embaixo, tá? 2 SO2. Mais, qual é a relação que ele quer? A relação que ele quer é entre o sulfeto de zinco e o zinco. Só isso. Então, eu tenho, ó, 2 mols de um que vai produzir 2 mols do outro. E agora que eu conheço a minha proporção, eu transformo essa proporção de mol para massa. Como é que eu converto esse mol aqui para massa? Ó, ele deu aqui, ó. No caso do sulfeto de zinco, ó, 97 gramas por mol. Então, como eu tenho 2 mols, eu multiplico. Na verdade, eu nem precisaria multiplicar, porque como eu tenho 2 mols de um e 2 mols do outro, tá? Eu já poderia deixar só 97. Mas se você fica inseguro, deixa lá os 97, porque no final você vai cancelar. E aqui, o zinco, ó, cadê aqui, ó, o zinco? 65 gramas por mol, ó, 2 vezes 65 gramas, tá? Para cada mol. Como nós temos 100 gramas da esfarelita, mas ele fala que apenas 75% disso aqui é puro, ó, só 75% reage. Então, você vai multiplicar por 0,75 aqui. E vai encontrar a massa de zinco. Só que ele te deu uma outra informação. Deixa eu colocar aqui com a canetinha diferente. Ó. Ele falou que o rendimento é 80%. Então, quer dizer que de tudo isso aí, 80% só que vai ser produzido, vai converter. Então, eu multiplico aqui por 80%. Como você pode, ó, já cancelar esse 2 com esse 2 aqui? Então, veja, dá para fazer, ó, eu vou montar aqui, dá para você fazer por aproximação, sem precisar fazer esse monte de conta, ó. A massa de zinco vai ser, ó,
0,75 vezes 100, vezes 65 vezes 0,8, dividido por 97. Ó, aqui é 100, e aqui é 97. Você pode simplificar aproximando 97 para 100. Então, vai dar aproximadamente 1. Quando você fizer essa conta, esse valor aproximado vai dar aproximadamente 39, tá? E aqui, ó, o valor mais próximo de 39 é 40, porque ele quer o valor mais próximo, tá? Então, você não precisa ter medo de usar aproximações para fazer essa conta, tudo bem? Então, acho que tá ok aqui. Eu posso parar aqui? Como é que é a pergunta aqui? Deixa eu só ler a pergunta aqui. Se eu multiplicasse a massa final do zinco metálico pela porcentagem de pureza, daria a mesma coisa? Ó, a pureza é do reagente, tá? A porcentagem de pureza está se referindo ao reagente. Então, imagina assim que você tem lá um saco de esfarelita e são 100 quilos. Desses 100 quilos, 75 é esfarelita pura. E o resto pode ser ferro, óxido de ferro, qualquer outra coisa diferente da esfarelita. Então, a pureza se refere ao reagente. O reagente, ó, é tudo que está antes da seta. E rendimento se refere ao produto, à quantidade de material produzido nessa conversão, tá? Então, deixa aqui, eu descompartilho. Peraí, como é que eu paro aqui? Parar aqui. Todo seu, Jô. Tem mais uma pergunta do Enzo e alguém levantou a mão. Pode tirar. Ah, peraí aqui. Esse caso de reações consecutivas é semelhante à lei de Hess? Isso. É a mesma coisa da lei de Hess. É a mesma coisa. Quem mais que perguntou? Eu acho que a Maria tinha levantado a mão. Confere ou ela já baixou a mão? Foi sem querendo. Maria Luísa. Pode falar, Maria Luísa, ou então escreve aqui, mas pode abrir o microfone, gente, pode perguntar, fiquem à vontade, a aula é para vocês. Quando isso, eu vou compartilhando a minha tela, mas pode mandar a dúvida de química aí. Só respondendo o Enzo, que ele tinha perguntado antes, mas eu não tinha visto quando ele perguntou, as questões que nós fizemos, Enzo, todas são do Enem mesmo, tá? E aí o Antônio tinha comentado aqui, mas a professora Cláudia já falou, né? E eu escrevi aqui, Antônio, não sei se você viu, essa questão, ela pode ser considerada difícil, tá? Aquela de orgânica. E alguém falou aqui sobre inorgânica e orgânica, aí vai depender do aluno. Tem gente que acha orgânica mais difícil, tem pessoas que acham... Eu tinha um aluno que ele odiava inorgânica, aluno que estava preparando para medicina ano passado, ele odiava inorgânica. Ele tinha super facilidade na parte de estequiometria, cálculos em geral, e geralmente o pessoal fala que inorgânica é fácil, de fisicoquímica são difíceis, então vai depender, tá, Antônio? Quando você chega lá, você me conta como é que vai ficar o coração aí com relação à orgânica, tá? Mas de orgânica é lindo, gente. Prefiro me abster. Pode ir, Jô. Então, para quem chegou agora, já vou pedir desculpas, porque eu estou ainda numa sinusite, estou com tosse. De repente, eu vou interromper para eu poder hidratar minha garganta. Estou com pastilhas e remédios aqui, mas eu vou tentar falar de uma maneira tranquila. Quem teve aula comigo hoje aí já sabe que a voz não estava saindo. Mas olha só, então, hoje o combinado de física foi ótica. E pensando no Enem, o Enem adora contextualizar a física com a nossa vida. Então, nada melhor do que a gente entender, resumidamente, o olho humano. Porque, às vezes, né, aparece alguma doença, anomalia, aí, dependendo de como a gente aprendeu do olho. A gente vai, calcular lente, para quem usa óculos, miopia e tal. Então, eu peguei um resumão sobre o olho humano e prisma, cores, para a gente resolver exercícios. Mas eu preciso dar uma introduzida na teoria. Então, é assim, ó, já começando aí no nosso slide. Esse olho que eu tentei desenhar, a gente chama de olho reduzido. Claro, tem as principais partes que o mundo da física estuda o olho, né? A biologia pega de uma maneira diferente, a gente da física dá uma olhada especial para isso.
nomes que parecem estar aí, que a gente tem que ter muita familiaridade. Pupila, todo mundo sabe que a pupila é a bolinha preta do olho, não é a cor do olho. A cor do olho chama íris. E a gente, no mundo da física, nem liga para isso, tá, pessoal do olho claro, avantajado da vida? A gente não liga para isso. Todo mundo que tem olho azul, olho verde, olho castanho, tem a pupila, que é a bolinha preta. O que é essa pupila? É por onde a luz entra. Por isso que ela é preta. A luz entra e vai lá para trás. Ela não reflete, por isso que é preto, tá? Já fica a dica aí de um pouco de reflexão. Lá dentro do olho, a gente tem o cristalino. O cristalino é a lente natural do olho. É uma lente convergente, por isso que tem essas setinhas já no desenho, tá bom? Eu tô falando, ó. Mas essa setinha aqui de ponta fina é a lente de borda fina, já puxando um pouquinho de lente. É uma lente convergente, por isso que o foco é positivo. Isso é importante na hora de a gente fazer conta. Os músculos ciliares, eles estão aí para controlar esse cristalino. O foco do nosso cristalino varia. Por isso que a gente consegue enxergar de perto e também de longe. O foco do nosso olho não é fixo, que nem uma lente de vidro, né? O foco daquela lente de vidro é tanto. Não, o nosso olho varia. E quem faz o foco variar é o músculo, né? Contrai, relaxa e tal, né? Então, o músculo ciliar é um papo normal aqui no mundo da física. E lá atrás do olho está a retina. Então, a retina é o nosso anteparo, é onde a imagem é formada. E a gente precisa saber as 3 principais características da imagem do nosso olho. O nosso olho funciona como uma câmera escura, como uma câmera fotográfica, para quem já fez aquele desenhinho no colégio. A imagem é invertida, real e menor. Então, a gente consegue ver a Torre Eiffel, que é gigantesca, no nosso olho, que é pequenininho. A imagem é menor, isso é óbvio. O que não é tão óbvio é a gente entender que ela é invertida. No olho, ela é invertida. Quem arruma isso é o nosso cérebro, mas a gente não entra nesse detalhe, tá bom? Mas pensa o nosso olho como uma câmera fotográfica. Entendido esse olho reduzido, vamos para as principais anomalias ou doenças da visão. Tanto faz falar, eu acho a anomalia mais chique, por isso que eu escrevi anomalia. Doença é meio estranho, né? Apesar de eu ter alguma. A primeira que eu escolhi aí é a hipermetropia. Provavelmente, alguns de vocês que estão aqui presentes com a gente têm a hipermetropia. O que acontece? A hipermetropia é quando o globo ocular é um pouco menor do que o padrão. Esse padrão, entre aspas, porque assim, o olho, ele vai construir a imagem nessa retina. Se o globo for um pouquinho menor, essa imagem é formada antes. Então, ele não enxerga nitidamente, ele enxerga um pouco embaçado. Isso é o hipermétrope. E para a gente consertar esse hipermétrope, a gente usa um óculos ou uma lente de contato do tipo de lente convergente, que é com foco positivo. Tem que guardar no coração essa informação. O hipermétrope, ele tem probleminha de enxergar de perto, beleza? Ah, mas eu não tenho né? Vocês, não tenho problema disso, eu tenho que ficar decorando hipermetropia e miopia. Vou contar historinhas, porque com historinhas a gente aprende mais do que com decorebas. Tentem, é uma historinha verdadeira, tá? Isso que eu vou contar. Existe muitas crianças mesmo, pequenininha, do Fundamental 1, aquelas criancinhas do colégio que ficam gritando loucas no recreio, que são diagnosticadas com hipermetropia erroneamente. Ela vai no oftalmologista, meio estranho, ele, nossa, essa criança tem hipermetropia, precisa de óculos. Enfia um óculos nessa criança, e aí ela vai viciar nesse óculos e vai ter um problema muito sério lá no futuro. Por que esse diagnóstico é errado? Porque naturalmente o olho da criança ainda é pequenininho. Então, naturalmente, ela tem um grauzinho de hipermetropia. O olho dela ainda vai crescer. Então, você pode guardar no seu coração que crianças são pequenas. O globo ocular dela é menor do que um globo padrão adulto. Então, essa hipermetropia é errada,
beleza? Para você guardar no seu coração que o problema da hipermetropia é o globo ocular pequeno, tá bom? Hipermetropia tem o probleminha de perto. O que é a miopia? A miopia é tipo o contrário. O globo ocular é maior, então a imagem é formada depois da retina, por isso que ele também não enxerga a imagem nítida, e aí a gente precisa fazer tudo ao contrário. A lente é do tipo divergente, bordinha grossa, numa aula de lente a gente fala sobre isso. O foco da lente divergente é negativo. E é aqui que você vai errar. Pode anotar, você vai errar aqui. Aí você não erra mais. Por que você vai errar aqui? Porque o foco é negativo, porque você vai esquecer disso na sua fórmula, e porque daí a física vira pegadinha. Porque o positivo, quando a gente esquece, dá certo. O negativo dá errado. Então, se o Enem tiver que te colocar uma pegadinha disso, ele vai escolher colocar miopia, por causa do sinal do foco, tá bom? Ele vai escolher um assunto de lente divergente. Por isso que o foco é negativo e a gente erra na formulazinha. O míope é aquela pessoa que a gente acha, às vezes, meio antipático, que não fala oi de longe. É porque ele não enxerga, né? Não é que ele é antipático, ele nem te viu fazendo tchau, você pagou o mico da sua vida. Então, o míope não enxerga de longe. O que a gente pode associar com a nossa vida? Vocês já ouviram falar da vida que existe cirurgia que corrige a miopia. Não existe cirurgia que corrige a hipermetropia. Um adulto hipermétrope, não existe uma cirurgia que faz o olho dele crescer. Ainda não existe isso. Porém, um adulto com miopia, que já estabilizou o crescimento, por isso que depois de certa idade, o globo ocular dele tem como diminuir. É uma cirurgia a laser que raspa o fundo do globo ocular, fazendo o globo ocular dele chegar próximo do ideal. Então, ele diminui os graus do óculos e da lente que ele usa. Então, você pode guardar que miopia é um olho grande, a gente faz a cirurgia para diminuir. Não existe cirurgia para aumentar o olho humano. Beleza? Essas duas anomalias não tem como eu ter no mesmo olho. Eu não consigo ter um olho pequeno e grande ao mesmo tempo, não dá. Mas existem casos de um olho ter a hipermetropia e o outro ter a miopia, tá bom? Por isso que um super exame de oftalmologista, para quem já fez, tampa um olho, calma, que ainda não acabou a aula, calma, tem astigmatismo, tem presbiopia, calma, vamos respirar, calma. Então, quando a gente faz aqueles exames de oftalmo, ele tampa um olho, tampa o outro, põe um desenho, põe uma letrinha, porque a gente pode ter anomalias diferentes nos globos oculares, beleza? Miopia e hipermetropia, o problema está no tamanho do globo ocular. Pegaram a ideia? A próxima anomalia aí que eu coloquei é a presbiopia. O nome bonitinho dela é a presbiopia. Para nós aqui, é a tal da vista cansada. É aquilo que a professora de física tem, que tem um óculos aqui que ela deveria estar usando, mas sabe como que é. O que acontece isso? Se chama vista cansada, é porque alguém cansou. Sabe quem cansou? Os músculos ciliares, de tanto que eles trabalharam a vida inteira. Então, não existe academia de musculação para os músculos ciliares. Eles envelhecem naturalmente. E pelo fato de eles ficarem velhinhos, a elasticidade vai sumindo. Então, eles não conseguem mais contrair do jeito quando jovem. Por isso que a gente perde a capacidade de enxergar de perto. Eu brinco que é a tal da síndrome do braço curto. É aquela tia que precisa afastar um negócio para ler, para ficar bonitinho, porque o cristalino não consegue mais focalizar de perto. De longe, a nossa vista permanece normal, porque o músculo relaxado faz a gente enxergar de longe. Como ele perdeu a elasticidade, eu perco a capacidade de enxergar de perto. Então, como o problema é enxergar de perto, eu tenho que usar lente convergente, de foco positivo. A mesma lente da hipermetropia, porque o problema é o mesmo, é enxergar de perto. Mas perceberam que a causa é diferente? Então, eu posso ter um globo ocular de tamanho lindo e maravilhoso padrão e a minha vista cansar. Então, eu sou presbíope, eu tenho a vista cansada.
Assim como eu posso ter o globo ocular grande e a minha vista cansar. Então, eu sou um míope com vista cansada. Ou eu posso ter o meu globo ocular pequeno e a vista cansar. Então, entenderam que a vista cansada, ela pode vir junto com a miopia e a hipermetropia, beleza? A miopia e a hipermetropia é separado, mas a vista cansada acompanha a vida de todo mundo. Todo mundo um dia vai ter isso. Uns com 40 anos, um com 50 e um com uns 20, 30, quando fica forçando a vista no celular à noite, essas coisas mais modernas aí. Beleza? Essas 3 anomalias. Continuando, porque eu sei que as pessoas gostam muito desse assunto. Astigmatismo. O astigmático não tem problema no tamanho do globo ocular. O astigmático, ele tem problema na córnea. Córnea, com sotaque ituano que eu estou agora, a córnea é a única parte do olho que a gente pode fazer transplante. Ó, a biologia aí do Enem já, né? A professora de biologia não está aqui hoje. Mas é a única parte que a gente pode fazer transplante. Ela é lisinha, transparente, uma película linda e maravilhosa. O astigmático tem a córnea toda enrugadinha, toda irregular. E aí, quando os raios de luz entram, eles não conseguem entrar bonitinho, perfeitinho, e a imagem fica toda embaçada. O astigmático, ele não tem problema de longe ou de perto, mas tudo que ele enxerga é embaçado. E aí, quando ele põe uma lente cilíndrica, nossa, fica lindo, fica perfeitinho, fica cheio de detalhes. Então, a gente, em física, a gente aprende a calcular graus da miopia, hipermetropia e vista cansada, porque são lentes esféricas, convergente e divergente. Na aula de lente, a gente aprende tudo isso. O astigmatismo, a gente não aprende a calcular os graus, as dioptrias, né? Falando de uma maneira mais formal. A gente tem que saber que é lente do tipo cilíndrica. Aí você põe a lente, tanto é que antigamente, mais antigamente, na minha época, o astigmático não podia usar lente de contato. Já que o problema era, vou ficar de perfil porque eu acho que eu explico melhor. Já que o problema era na córnea e a córnea dele era toda irregular, as lentes de contato no passado, elas se moldavam à córnea. Então continuava irregular, não dava. Hoje em dia não, né? A lente de contato mais tecnológica, a parte de dentro se molda a córnea, mas a de fora faz ela ficar toda lisinha e bonitinha. Hoje já existe lente de contato para o astigmatismo. Para quem tem, já sabe até melhor do que eu explicar sobre isso. Beleza? E aí tem o daltonismo. O daltonismo não tem nada a ver nem com córnea, nem com globo ocular, nem com cristalino, nem com músculos ciliares, com nada disso. O daltonismo tem a ver com as células receptoras de luz, que ficam lá na retina. Essas células são chamadas de cones. Elas percebem as cores. É legal porque o nome é parecido, tá? Então, falou de cone, não é aquele cone de trânsito, é o cone da célula. Elas recebem as luzes e tal, e percebem. Então, os daltônicos têm vários graus de daltonismo. Tem gente que acha que o daltônico que não enxerga o vermelho, ele vai enxergar invisível na onde tem vermelho. Não, gente, não é assim. O daltônico que, por exemplo, tem dificuldade em enxergar vermelho, onde é vermelho para a gente, ele de repente enxerga um marrom. Não é que fica invisível para ele, né? Tudo bem? Ah, o daltônico que tem um probleminha em enxergar o verde, de repente ele vai ver que ali é azul. Por isso que daltônico às vezes faz umas combinações de roupa que só ele acha bonito, tá? Fica meio estranho assim, sabe? Mas a gente é amigo do daltônico do mesmo jeito, tá tudo bem. E como que corrige o daltonismo? Com tecnologia. Antigamente não se corrigia, ele era daltônico, aí para crianças a gente escreve o nome da cor no lápis, amarelo, aí ele lê amarelo e pinta o sol de amarelo, porque você mandava pintar, ele pegava o lápis verde e pintava o sol, aí você falava, tem probleminha na cabeça, quem mandou ele pintar o sol de amarelo, sol de verde? É assim que a gente saca o daltonismo em crianças na escola, né? A vida de professor ensina isso pra gente. Então hoje tem uns óculos tecnológicos que você põe e ele já associa a imagem, o brilho, o tom,
E é emocionante a gente ver esses vídeos. Tem no Instagram, tem no TikTok, é muito legal. Os daltônicos, eles começam a ver o brilho literalmente no mundo. É muito legal isso. E claro que Dalton tinha, por isso que chama daltonismo, né? Dalton da nossa vida de física e química é isso, tá bom? Falamos então das anomalias da visão humana, das doenças da visão humana. Aproveitando isso, eu vou falar do prisma. O prisma para a física é um sólido que vai sofrer refração, por isso que está grifadinho aí. Lembrando que refração é quando a onda, desculpa, no caso a luz, vai mudar de meio. Então ela está vindo aqui no ar, vai incidir num sólido, ou numa gota de água, ou em alguma outra coisa que não é o ar, e vai mudar a velocidade de propagação. Então, na primeira face de um prisma, sempre acontece a refração. Refração é a mudança de meio, é a mudança de velocidade, com certeza, de propagação. Não necessariamente a direção, tá? Na aula só de refração, a gente vê que não precisa mudar de direção, mas sim de velocidade obrigatoriamente. E aí, esse prisma que eu fiz, que é a capa do Pink Floyd, que é o arco-íris, que é mó famoso, que tem gente que usa camiseta, lindo, maravilhoso, também sofre a dispersão. Então, refração é a mudança de meio. E dispersão é quando a luz branca se divide nas cores que a compõem. Então, um laser monocromático, esses lasers que alguns professores usam, alguns palestrantes usam, essa ponteira, dependendo aí de onde a gente mora que fala, nunca vai sofrer dispersão, porque ela é monocromática. É verde, vai ficar verde, verde, verde. É vermelho, vai ficar vermelho, vermelho, vermelho. A luz branca é composta das 7 cores. Então, o Sol, que é branco, o Sol não é amarelo, a gente vê amarelo porque a gente tem a nossa atmosfera e acontecem algumas coisas lá, mas a luz do Sol, que é branca, ela tem essas 7 cores. E quando acontece o arco-íris é por causa de refração e dispersão. É claro que a gente não tem um triângulo lá na atmosfera, mas a gente tem as gotinhas de água, porque arco-íris é sol e chuva, chuva e sol. Então tem as gotinhas de água, as moléculas de água e tal, que fazem acontecer essa dispersão. Beleza? E para quem estava aí a aula passada que eu falei rapidinho, é muito fácil a gente memorizar as 7 cores do arco-íris. As 7 cores do arco-íris só começam com V e A, né? Que eu brinco, ó, que é Vá, A, Vá, Vi. Vermelho, alaranjado, amarelo. Verde, azul, anil, violeta. Vá, Vá, Vi. O vermelho é a cor de menor frequência. Por isso que ela sofre o menor desvio. Tá vendo que ela é a primeira ali de cima? O violeta, ó, a luz branca tá entrando assim, o violeta tá saindo lá para baixo. O violeta tem a maior frequência, então ele vai sofrer o maior desvio. Beleza? Lembrando aí da equaçãozinha fundamental da ondulatória, né? V de velocidade é igual a lambda, comprimento de onda, vezes a frequência, V lambda F. V lambda farinha, V lambda ferida, vamos que vamos, decora a fórmula do jeito que você quiser. Beleza? Então, fenômenos que acontecem no prisma, refração e dispersão quando for uma luz branca. Tranquilo? Tem alguma perguntinha aqui? Tá tudo bem. Ah, da catarata. A catarata é outro probleminha, né? A catarata, ela cresce, aí tem uma cirurgia que você pode reduzir a catarata. É uma peliculazinha que vai nascendo. Então, a gente pode retirar. É uma pelezinha que nasce conforme o tempo passa, genético e coisas assim. Eu pulei lá, tá bom? Se alguém tiver mais alguma pergunta aí, pode mandar. E agora tem uma brincadeira com vocês. Vocês conseguem enxergar todos os números que temos aqui? Façam o teste. Primeira bolinha. Quem enxergou o número 12? Tá beleza. Quem enxergou tem algum probleminha. Na bolinha do lado. Quem enxergou o número 8? Tá beleza. Tá bom de vista, não tem daltonismo. Entende que tá confundindo os tons? É assim que a gente detecta o daltonismo. Aqui nessa outra bolinha, é o número 6. Já pensou se eu não estiver enxergando? Vocês vão rir. Embaixo do 12,
Tem o número 5 escondidinho ali, ó. Vê se o seu tom tá legal. Do lado do 5, tem um 3 aí, escondidinho. Do lado do 3, a gente tem o 15. Embaixo do 5, a gente tem o número 6. Do lado do 6, a gente tem um rosinha bonitinho, 57. E do lado do 57, a gente tem outros 5 escondidinhos. Tira o print e brinca depois com as pessoas aí. Tira o print aí da tela rapidão, que eu vou mudar. E brinca. E aí você vai descobrir, sem querer, querendo, que alguém, de repente, homens com mais probabilidade de ter o daltonismo do que mulheres, porque tá no X, X e Y, X e X. É muito legal quando a gente envolve isso com biologia. Tudo bem? Preparados? Legal essa introdução teórica? Vamos, então, de Enem. Todos estes exercícios são Enem. É um assunto recorrente, com abordagem diferente, mas para você ver que um pouquinho de teoria já faz toda a diferença. Olha lá, exercícios curtinhos, eu vou ler o enunciado para vocês. Indivíduos míopes têm dificuldade de enxergar objetos distantes. Para a correção desse problema com lentes, o oftalmologista deve medir a distância máxima que o indivíduo pode enxergar nitidamente, que corresponde à distância focal da lente. A vergência de uma lente é numericamente igual ao inverso da distância focal, dada em metros. Inclusive, ele deu a fórmula, ó, a vergência é o inverso da distância focal, dada em metros. Aí, que bonitinho. A vergência é medida em dioptrias, comumente denominada de graus de uma lente. Beleza. Ele contou sobre a miopia, ele deu a fórmula da miopia, tudo bonitinho, tudo explicadinho, vai fazer a pergunta. Se a distância máxima que o indivíduo míope enxerga nitidamente for de 50 centímetros, para corrigir o problema, o oftalmologista receitará lentes de divergência. Então, ele falou que a distância máxima, né, ó, tá aqui no texto, é o equivalente à distância focal. Então, ó, a medida em metros. Então, esses 50 centímetros já vai virar metros. Beleza? Aí ele deu a fórmula, ó. A vergência é 1 sobre F. Ah, então a vergência vai ser 1 sobre meio. Cuidado com a pegadinha matemática, que dá uma vontade de responder meio, mas é 1 dividido por meio, e isso vai dar 2 dioptrias. Ah, que legal. Então, não é a letra B, não é a letra C, não é a letra D. Aí a gente tem a letra A e a letra E. E o que a galera faz? Vai de letra E, porque deu 2, mas aí vem a pegadinha, que é miopia. Miopia, a lente é divergente, e você lembra que a lente divergente tem foco negativo. Por isso que é a letra A. Então, esse exercício é muito tranquilo para quem tem um mínimo de teoria, porque ele deu a fórmula, mas o sinalzinho você tinha que ter no coração. Beleza? Ui, tem gente aí que não estava vendo 5, mas dá para ver. Vou passando aí, se tiver dúvida aí, ó, tem mais um aqui, de esqueminhas, de novo sobre lentes. O avanço tecnológico da medicina propicia o desenvolvimento de tratamento para diversas doenças, como as relacionadas à visão. As correções que utilizam laser para o tratamento da miopia, de novo miopia, são consideradas seguras até 12 dioptrias, dependendo da espessura e curvatura da córnea. Para valores de dioptria superiores a esse, o implante de lentes intraoculares é mais indicado. Essas lentes, conhecidas como lentes fásicas, são implantadas junto à córnea, antecedendo o cristalino, sem que esse precise ser removido, formando a imagem correta sobre a retina. Retina onde forma a imagem, a gente já sabia. O comportamento de um feixe de luz incidindo no olho, que possui um implante de lentes fásicas para correção do problema de visão apresentado, é esquematizado por... Primeira coisa, galera, para quem tem um mínimo de ótica, a gente só consegue formar a imagem quando eu tenho raios de luz vindo e se encontrando.
Então, esses dois raios na retina, ok, ó, estão fazendo beiradinha, ok. Isso daqui não forma imagem, o raio esparramou. Isso daqui, ok. Isso daqui, ó, não forma imagem, esparramou. Beleza? Aí, a gente tem que pensar o seguinte, se vocês observarem, nas 3 opções, eles estão saindo do nosso cristalino e convergindo, ó. Convergir, chegou aqui. Aqui também, tá convergindo, chegou aqui. Aqui tá convergindo, chegou aqui, certo? Então, o cristalino, que você sabe que é uma lente convergente, aproximou os raios. A miopia, que você sabe que é uma lente divergente, tem que esparramar os raios. Então, aqui, ó, quando a lente continua com os raios paralelos, tá errado. Então, aqui, ó, quando a lente dá uma leve aproximada nos raios, tá errado. Então, a única que sobra é essa daqui, ó. Tá vendo que os raios chegam paralelos, mas eles são esparramados para depois, então, converger lá na retina? Beleza? Por isso que a letra B. Então, você tinha que ter um conhecimentozinho que miopia é lente divergente, a lente divergente esparrama o raio e a lente convergente depois vai colocar tudo junto lá na retina. Beleza? Miopia de novo. Vamos para esse. Esse é de cor. Vê se então tem um probleminha aí do daltonismo. Deixa eu só aumentar aqui para eu conseguir ler. Tá bom? Ó, Enem. Os olhos humanos normalmente têm 3 tipos de cones responsáveis pela percepção das cores. Um tipo para tons vermelhos, um para tons azuis e outro para tons verdes. Pode ver que são as cores primárias aí, ó, vermelho, verde e azul dos nossos diagramas aí. As diversas cores que enxergamos são resultado da percepção das cores básicas, vermelho, verde e azul. Lá embaixo. A protanopia, que é isso? É um tipo de daltonismo em que a diminuição ou ausência de receptores na cor vermelha. Então, ele deu um nome de um daltonismo, mas ele explicou o que é. É a falta do vermelho, ok? Considere um teste com 2 voluntários. Uma pessoa com visão normal e a outra com caso severo de protanopia. Neste teste, eles devem escrever a cor dos cartões que lhes são mostrados. São utilizadas cores indicadas na figura. Para qual cartão os 2 voluntários identificarão a mesma cor? Então, é assim, ó, o daltônico não tem um probleminha no vermelho? Então, todas as cores que dependem do vermelho, ele não consegue enxergar bonitinho. Ele não tem o receptor vermelho, então ele vai enxergar qualquer outra coisa. Então, olha só, ele vai enxergar vermelho? Claro que não, né? Ele já não tem o do vermelho. O magenta não está no círculo que depende do vermelho, então o daltônico não vai enxergar. O amarelo não está no círculo que depende do vermelho, não vai enxergar. O branco está no círculo que depende do vermelho, que depende do verde, que depende do azul, que depende de tudo. Ele não vai enxergar. Ah, e o azul? O azul não está nem aí pro vermelho. O azul não tem nada em comum com o vermelho. Por isso que o daltônico, para esse tipo, enxerga o azul, assim como o da visão normal. Beleza? Então, são exercícios que a gente consegue fazer com o mínimo de conhecimento. Agora, tomara que caia um desses aí para a gente acertar nesse Enem, né? Tenho mais um para fazer? Faço ou vocês estão cansados? Vocês que vão escolher. Pode fazer, professora. Vou fazer então, obrigada. Estou empolgada. Olha lá. Esse envolve frequência, reflexão, prisma. Nossa, que confusão. É nada, vamos junto. A figura representa um prisma óptico constituído de um material transparente cujo índice de refração é crescente com a frequência da luz que sobre ele incide. Nossa, que poesia, né? Um feixe luminoso composto por luzes vermelha, azul e verde.
Vou precisar dessa informação daqui a pouquinho. Incide na face A, olha a face A ali do prisma, é a primeira face. Emerge, sai fora. Emergir é sair fora. Emerge na face B, e após ser refletido por um espelho, incide num filme para fotografia colorida, revelando 3 pontos. Vamos analisar o desenho. Então, aqui, ó, eu tenho feito... Deixa eu só pegar o preto, que eu vou precisar dessas cores. Eu tenho um feixe incidente. Tudo bem que rolou uma refração, é um só. Tudo bem que separou nas 3 cores. Que cores? Vermelho, azul e verde. E ele deu aqui, ó, vermelho tá aqui, o azul tá aqui e o verde tá aqui. Você sabe sobre frequência. Você sabe que a frequência do vermelho é baixinha. E você sabe que a frequência do violeta é altinha. Quem tem frequência maior, desvia mais. Então, aqui desvia menos. Então, dessas 3 cores, azul, verde e vermelho, que ele me deu, qual vai desviar mais? O azul. Então, eu sei que esse raio aqui, ó, esse daqui de baixão, é o azul. Ó, o azul tá aqui, não tá? Então, eu sei que aqui, ó, vai formar o ponto azul. Depois, não é o verde? Ah, então esse segundo raio aqui, ó, é o verde. Então, o verde, ó, vai ficar aqui. E depois é o vermelho. Ai, que legal, tem cores coloridos, né? Tecnologia, tudo de bom. Olha lá o vermelho aqui, e aí ele vai refletir, vai vir aqui. Olha só, refração, dispersão, reflexão e desvio. Tudo numa questão só, né? Perguntinha. Observando os pontos luminosos revelados no filme de baixo para cima, então aqui vai ser o primeiro, o segundo e o terceiro, constatam-se as seguintes cores: vermelha, verde e azul. Tá? Simples assim. Vida bela. Tudo bem? Estão felizes? Digam para mim. Muito feliz, foi a questão mais fácil. Ficou legal? Eu não travei, né? Ficou, mas ela é de Enem. Todas do Enem, ó. Então a gente viu Nossa. que miopia cobra, é legal saber miopia. Ele dá a fórmula, você só tem que saber que Ah, tem uma piada. Ah, mas eu não sei se eu conto, que dá vergonha. Bom, deixa pra lá, depois a piada eu conto, porque piada de física é péssima. Conta. Não, é péssima, gente. Vou pedir pedir desculpa. Você vai me deixar minha ansiedade lá em cima. É assim, ó. Primeiro, tem alguém aqui que tem miopia? Me responde enquanto eu bebo água, senão eu não consigo contar. Eduardo, você tem miopia ou você quer fazer uma pergunta? Tem miopia. Tarlene, você também tem miopia? Ó, vou até pôr meu óculos aqui, meu óculos de vista velha, vista cansada. Aqui, ó, vocês até me veem às vezes de óculos lá no Instagram. Fica tudo tão lindo e maravilhoso. E a gente... então vamos lá. O lance a piada da miopia é o seguinte: você sabe por que a gente não pode convidar essas pessoas que têm miopia para passear com a gente no sábado à tarde e ir ao zoológico? Ai, gente, desculpa. Desculpa por uma quarta noite vocês terminarem assim. Sabe por que a gente não pode chamar os amigos míopes para ir no zoológico? Porque eles usam lentes divergente, não de ver bichos. Ai. Boa. Boa noite. Tchau, galera. Foi um prazer. Tamo aí, qualquer coisa. Foi péssimo, mas guarda essa piada até o dia da sua prova e depois você não conta para mais ninguém, tá bom? Porque... Tá bom? E aí, ó, já vou descompartilhar a minha tela. Vamos conversar um pouquinho. Aqui. Opa, eu sempre faço isso. Eu tenho que virar. Alguém tem alguma dúvida? Anotado, Enzo? Você vai zoar alguém, né? Que tem miopia. Tava com saudade de você, viu, Enzo? Sumiu. Você vai contar, Eduardo? Você vai pagar esse mico junto com a professora? Cuidado. Tem gente que vai parar de ser seu amigo.
E aí, perguntas, dúvidas, desabafos, estão mais felizes, vão dormir melhor? Sofreram muito, acharam muito difícil. Querem mais? A gente faz mais. Essas lives serão semanais? Sim. Temos um calendário até a última semana de abril, penúltima, todas as quartas, 19 horas, física e química, com certeza. De vez em quando, alguns convidados. Biologia, para a semana que vem. Então, olha que beleza, Gabriele. Falei de química. Estamos tentando uma live com uma professora de geografia e atualidades, uma redação, entendeu? Gente, pode abrir o... Pode falar, Enzo, se você quiser, ou escrever no celular. Deem opinião sobre química, o que vocês acharam, se foi muito difícil, se vocês imaginavam que caíam esse tipo de exercício no Enem. Vinícius está falando da retina, a gente consegue ver a imagem quando os raios refletidos ou refratados, enfim, eles se encontram para formar a imagem, tá bom? No mesmo pontinho. Os conteúdos que cada... Tem, Enzo. Enzo, meu querido, você está no nosso grupo. Vai lá na mensagem que está fixada. Entra aí no seu WhatsApp, no grupo. Para quem está viajando, a gente tem o grupo lá de física. Aí no grupo de física tem uma mensagem fixada, que é uma foto. Para quem está no grupo, me ajuda aí a falar com o Enzo. Quando você clica na foto, tá lá, datas das lives com os conteúdos de física. Achou aí, Enzo? Mas eu mando de novo para você ficar feliz. Aqui, ó, tô mandando agora. Pegou? Pro Enzo. E aí, essas lives ficam gravadas no canal do YouTube da professora Tarlene, no canal do YouTube da professora Josiara. Em 24 horas eu consigo colocar lá para vocês. Que daí a gente baixa, né? Sabe como que é. Tá bom? Deveria ter no meu também, mas eu não consigo ainda. Tá tudo certo. Falando nisso, eu só vou parar a nossa gravação. Obrigada pela presença, mas não saiam, que a gente vai continuar o nosso bate-papo. Vocês só vão ver que parou a gravação.